Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso santuário, junto ao túmulo do servo de Deus, Padre Rois. A celebração de hoje será presidida pelo Padre Rezende. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Apresente ao Senhor, por intercessão do Padre Rois, as suas intenções pessoais. As comunitárias estão na arca da vida. Este é o momento em que a Igreja recorda a morte do Salvador. Celebraremos e a adoração da cruz. Em silêncio, vamos iniciar a nossa celebração. Ó Deus, por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa, lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhara sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheios de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes.
A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis merecê-lo, macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, rasgava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àqueles que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante, os guardas dos fariseus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro.
A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos deles? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o terias entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus?
Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu e de novo disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos então disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica.
Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre a traição de Judas Iscariotes, aquele discípulo a quem Jesus amava, que sentou-se
à mesa com Jesus, que partilhou com ele do pão e do vinho abençoado, esse discípulo que traiu o seu mestre. Este ato de Judas sempre foi lido fora de um contexto mais amplo. Por isso, milhões de pessoas consideram esse discípulo uma pessoa violenta, desumana, indigna de ter vivido, e malham simbolicamente este homem. Mas depois de analisar com calma as relações de Judas dentro de um contexto mais amplo, mudamos de ideia acerca dele. Do ponto de vista psicológico, Judas foi até certa altura, podemos dizer, o melhor dos discípulos. O mais calmo, culto, o que menos envolveu Jesus em situações tensas. Judas era aquele discípulo que possuía maior vocação social. Mas ele tinha um grave problema. Judas não se conhecia, não era transparente. Ele não entrava em contato com as próprias mazelas e, portanto, ele não tinha coragem nem habilidade para mergulhar dentro de si mesmo e mudar a sua rota, mudar o rumo da sua vida. Raramente alguém raciocina com brilhantismo quando está frustrado. Muitos pais, maridos, esposas, amigos, filhos, colegas de trabalho, nos primeiros segundos de uma frustração, falam palavras que nunca deveriam ser ditas. Agem de forma primária. Pior quando a frustração ela está ligada à traição. A frustração ela bloqueia ainda mais a nossa inteligência e esmaga a nossa lucidez. Quando Jesus foi traído, para a admiração de todos, ele teve uma reação surpreendente. Jesus gerenciou seus pensamentos. Jesus oxigenou sua emoção. Abriu o leque da sua inteligência e, com muita coragem, Jesus chamou Judas de amigo. Jesus amava Judas. Depois que Jesus recebeu o amargo beijo da traição, Jesus deu a outra face ao discípulo, demonstrando que vivia plenamente aquilo que ele pregava. Neste momento, Jesus estava perdoando Judas e lhe dando o pão da generosidade, o pão da sabedoria, perdoando Judas. Até o último momento, Jesus tinha esperança da conversão desse discípulo. Porque para Jesus, cada pessoa, independentemente de sua raça ou de sua cultura, para Jesus, cada pessoa é um artista existencial.
E para ser justo com o artista, temos um artista aqui entre nós, para ser justo com o artista, ele não pode ser avaliado por uma obra isolada, mas pelo conjunto da sua criação. Então, Jesus, ele analisou o conjunto da obra de Judas. Jesus sabia que Judas não planejara a traição durante meses. E a prova de que Judas não planejava há meses a traição de Jesus foi o preço que recebeu. O preço que Judas recebeu para trair Jesus, o seu mestre, foi muito baixo. Foi o valor de um escravo, como vemos em Êxodo 21, 32, que 30 moedas de prata era o valor a ser restituído por um escravo morto. Judas era um homem culto. Judas era da linhagem dos Zelotes. Por isso mesmo, nunca trairia seu mestre por um preço de escravo. Diante do pão da generosidade oferecido por Jesus, Judas arejou sua inteligência e caiu em si. Infelizmente, ao invés de usar seu erro para crescer, como fez Pedro depois de ter negado Jesus, Judas, ele foi dominado por um forte sentimento de culpa. Jesus acolheu Judas, queria protegê-lo, mas Judas foi implacável consigo mesmo. Quando o sentimento de culpa é dosado, esse sentimento estimula a nossa reflexão. Mas quando o sentimento de culpa é intenso, como no caso de Judas, encarcera a nossa emoção, aprisiona o eu e esmaga a nossa autoestima. Então, considerando-se o último dos homens, Judas sentiu-se indigno de continuar sua história e suicidou-se. Mas fica aqui uma pergunta: onde reside a frustração de Judas? Esse discípulo desejava encontrar em Jesus um libertador político, um libertador externo. Mas Jesus queria libertar o homem na sua totalidade. Queria libertar o ser humano a partir do seu interior. Judas, ele queria dominar. Jesus queria se doar. Judas, ele tinha sede de poder. Jesus tinha sede de amor. Então, esse discípulo decepcionou-se com o mestre. Judas e Jesus, eles pisavam o mesmo solo, mas viveram em mundos diferentes. Essa história ainda se repete e precisamos aprender com ela. Não podemos continuar traindo o nosso mestre.
Pessoas maravilhosas dividem o mesmo espaço, o mesmo ambiente de trabalho, o mesmo ambiente de lazer, a mesma casa, o mesmo quarto e muitos o mesmo leito, mas não dividem sentimentos. Falam sobre tudo, mas não falam sobre si mesmos. Admiram-se, mas são estranhas uma para as outras. Jesus, ele tentou abraçar Judas, mas ele não permitiu no momento mais ardente de sua história. Hoje, Jesus quer lhe abraçar. Jesus lhe perdoa se você o traiu, se você está frustrado, se você tem alguma mágoa, algum ressentimento. Jesus morre na cruz para lhe perdoar, para lhe resgatar. Você pisa, você caminha o mesmo caminho de Jesus, mas precisa sentir que Jesus estará ao seu lado. Não vamos continuar crucificando o nosso Mestre, o nosso Senhor. Nesse momento, Jesus quer te abraçar como quis abraçar Judas. Não deixe que a mágoa, que o ressentimento, que o rancor lhe distancie de Jesus. Oxigenize o seu coração. Sinta o amor misericordioso de Jesus, que morre na cruz para nos libertar. Ele não ficou na cruz, ele ressuscitou. Que nós também ressuscitemos com o nosso Mestre. No momento de silêncio, na intimidade do seu lar, e nós poucos aqui, vamos oxigenar o nosso coração, a nossa mente. Vamos sentir que o nosso Mestre está ao nosso lado. Vamos sentir o abraço de Jesus. Não vamos fazer como esse discípulo, que até certo momento da caminhada sentiu o aconchego, a acolhida, aceitou as palavras de Jesus até certo momento, daí virou as costas. Não vamos virar as costas para o nosso Mestre. Em silêncio, oremos, pedindo a graça desta companhia de Jesus. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós,
conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e todo-poderoso, que em Jesus Cristo, Deus eterno e todo, revelastes a vossa glória a todos os povos, protegei a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, velai sobre o rebanho do vosso Filho, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Pelos poderes públicos, oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas. Compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, expulse as doenças e afugente a fome, abra as portas das prisões e liberte os cativos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os emigrantes e os desterrados, de saúde aos enfermos e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem. Ouvi as preces
dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento de silêncio, cada um na sua intimidade com Deus, faça a Ele a sua oração pessoal, a graça de que você necessita. Vamos lembrar de tantos irmãos e irmãs que faleceram em decorrência deste vírus e de tantas outras enfermidades. Lembrando especialmente hoje de nosso irmão Mariano Santos e de Amélia Conceição Soares. Rezemos também pelas pessoas que pedem as nossas orações, que confiam na força da oração intercessora. Tudo isso, ó Pai, colocamos em Tuas mãos, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora fazer o rito da reverência, da adoração a Santa Cruz. Vocês que estão em casa, pedimos que tivesse no seu altar uma cruz. Volte-se agora para ela e reze conosco neste momento. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Agora, em oração, cantando, somos convidados a fazer a nossa reverência diante da cruz, que para nós é salvação. Não vamos tocá-la e nem beijá-la, chegar diante dela e fazer a nossa reverência. Cantemos. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Os anjos no céu contentes louvando estão a Jesus. Cantemos também cá na terra louvores a
da Santa Cruz. Cantemos também cá na terra louvores à Santa Cruz. Aqui nós estamos vendo brilhar uma clara luz, é do céu vem caindo reflexos da Santa Cruz, é que do céu vem caindo reflexos da Santa Cruz. No mais alto do Calvário morreu nosso bom Jesus, dando último suspiro nos braços da Santa Cruz, dando último suspiro nos braços da Santa Cruz. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus, remindo as nossas almas, é Rei pela Santa Cruz, remindo as nossas almas, é Rei pela Santa Cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo do amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Amados irmãos e irmãs, agora fazendo um cântico, nós vamos preparar o altar para receber o Santíssimo Sacramento. Neste momento, enquanto preparamos o altar, é feito tradicionalmente uma oferta
uma oferta material, oferta que é depois enviada para a Terra Santa, para ajudar os irmãos, os compatriotas de Jesus, principalmente nesse momento tão difícil. Cantemos. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isto me basta, nada mais quero pedir. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isto me basta, nada mais quero pedir. Diante do nosso Salvador, formando uma só família, oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, de tudo que nos separam de Ti, dos irmãos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo que vamos receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para toda a minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Felizes os convidados e convidadas a participar da ceia do Senhor. Ei Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que a comunhão com o Senhor na Eucaristia perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, você que reza a partir de sua casa, lembre-se que o Senhor Jesus constantemente quer lhe abraçar. Mesmo que você se sinta indigno, indigna, sinta o Senhor Jesus. Ele, como bom pastor, nunca nega o aconchego à sua ovelha. Nesse silêncio orante, faça a sua comunhão espiritual. Sinta o abraço do Senhor Jesus.
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se guiardes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nisto todos saberão que vós sois os discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação desse mistério, vos consagremos sempre a nossa vida.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da oração sobre vocês, da oração final, só lembrando que a nossa celebração de amanhã, o Sábado Santo, será às 18 horas. Você que reza em casa e que prepara o seu altar, além dos objetos normais, a Bíblia, uma imagem, a cruz, uma Bíblia, as velas normalmente que se usa, se você puder, adquire uma vela nova. Tá? Se puder, aquelas velas de 7 dias, tá? E deixe ela num local de destaque, que vai ter uma hora apropriada para a gente explicar esse rito que começa amanhã com a bênção do fogo novo, o acendimento do círio, que é sinal do ressuscitado entre nós. Então amanhã voltaremos a nos encontrar para rezarmos juntos às 18 horas, na vigília das vigílias, no Sábado Santo. Como ontem, hoje também não tem bênção final. Após esta oração que eu vou fazer, os meninos vão somente dedilhar uma música, não cantar, e a gente em silêncio se retira, né, aqui da nossa igreja, e vocês de casa silenciosamente vão se retirando ou desmontando o altar ou saindo lentamente para um outro local, lembrando como que você estivesse saindo da igreja, tá? Em peregrinação para a vida, mas em silêncio, no silêncio do Senhor Jesus, que vai ao sepulcro, para amanhã celebrarmos com muita alegria a ressurreição e com Ele ressuscitarmos também. Você que está em casa, o pai ou a mãe, um estende a mão sobre o outro e em silêncio reze comigo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça corpiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Até amanhã às 18 horas. Em silêncio, vamos para a nossa casa.